Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Eu quero com muita alegria saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, por mais uma noite de culto, de adoração ao Senhor, culto de doutrina, e é uma alegria poder estar aqui, já ver tantos irmãos chegando. Eu convido a todos nesse momento para se colocarem de pés. Nós iremos tomar a palavra de Deus na leitura oficial do culto, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, eu tenho comigo nessa noite a Bíblia Nova Almeida atualizada. Os irmãos também podem, cada um, acompanhar nas suas Bíblias. Nós iremos ler a palavra de Deus que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé genuína, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade o amor. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será dado amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus por esta leitura, meus irmãos. Nós iremos orar iniciando o nosso culto, e eu já nesse momento inicial justifico a ausência do nosso pastor Antônio José, em virtude de um compromisso ali no Rio Grande do Norte. Ele não está hoje cultuando conosco. Vamos orar pelo nosso pastor, pela sua viagem, orar pela sua família, orar por todos os nossos pastores. Já vejo muitos aqui, por toda a igreja de Jesus nessa hora. Meus irmãos, quantos precisam de oração? Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite de culto, noite de louvor, noite de instrução da Tua palavra, Deus. Nesta noite de terça-feira, Tua igreja se reúne, Senhor, em volta, Deus, da mesa para ouvir o Senhor, para ouvir a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, Te agradecer por esta oportunidade. Muitos irmãos já chegaram. E nós queremos, Senhor, Te bendizer por cada um deles, por aqueles que se juntam a nós, Senhor, na transmissão do culto, no canal da igreja, também, Deus, na rádio web. Tantos irmãos, Senhor, estão agora conectados, e que o Senhor possa abençoá-los, enchê-los de graça, de alegria, falar com o coração de cada um deles. E a nós outros, Senhor, que estamos aqui no templo, no santuário, Deus, cada mão erguida, Senhor, numa atitude de fé,
que precisa do Senhor e que depende do Senhor e sabe que pode confiar sua vida a Ti, Deus. Tu não nos decepciona, Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Se há algum irmão aqui, Senhor, que trouxe neste culto, Deus, um coração aflito, quem sabe de um problema que deixou em casa para ser resolvido, Tu podes tratar com esse problema mesmo à distância, Deus. E quando teu filho chegar em casa, a tua filha chegar em casa, já estará tudo em paz. Nós cremos em Ti e na Tua palavra, Deus. É por isso que os nossos ouvidos estarão sempre atentos a ouvir aquilo que Tu tens a falar conosco. Abençoe este culto, Deus. Encha de graça e unção cada elemento deste culto, para que ele seja único e exclusivamente do louvor e da glória de Jesus Cristo. Nós Te pedimos estas coisas e Te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diga amém. Adoremos a Jesus nesta hora com muita alegria, meus irmãos. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos adorá-lo essa noite, bendizer o seu nome. Ele com certeza está aqui. Então você está no lugar certo, o lugar que adora, que bendiz. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui e poder adorá-lo. Vamos cantar de início o hino de número 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Onde guiar, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como ferida sob a cruz. Diga! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é amigo, meu querer, gozo me faz te obedecer. Canta, igreja! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu meu amor, sentindo perto tua mão. Posso na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim, lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, diga! Guia meus passos,
a meus passos. Diga! Diga! Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, Senhor, e a meus passos, Senhor. Diga! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Senhor. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pela cruz, Senhor. Aleluia. Vamos cantar também o hino de número 151. Eu sempre que falo da cruz cantando, eu imagino Cristo lá, e imagino que lá era o meu lugar, e Ele ficou no meu lugar, e por isso eu estou aqui. Isso não é história que alguém contou por aí, é a Bíblia. Era você lá, mas Ele foi no seu lugar, e você está aqui porque Ele foi lá no seu lugar. Então não esqueça da cruz. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me. Fala, Senhor, diga! Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de amor. Fala-me cada dia, sempre em tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos, fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a rede o santo dom, sagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala, Senhor! Fala-me cada dia, sempre em belo tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Eu quero ouvir a igreja. Como no tempo antigo. Diga! Canta, igreja! Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente
fala-me. Fala, Senhor, fala com muito amor, vencedor Pai. Tão bonito a igreja cantando. Isso, fala-me sempre. Ouvir tua voz, ouvir tua voz, eu quero. E neste mesmo som, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. O Salmo 27 diz: mesmo que todos te abandonem, mesmo que você não tenha ninguém, o Senhor não te deixará nas adversidades. O Senhor não te abandonará na hora da angústia. O Senhor é o teu escudo, aquele que te guarda, aquele que te guia. O Senhor te coloca debaixo das suas asas e não te deixa passar mais do que você possa suportar. É isso que nós vamos cantar agora. Medite e cante, diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem. Com ele eu não temo nada, não temo dia mal, não tema. Dia mal, meu Deus me guarda em sua tenda, em sua tenda me esconderá. E sobre rochedo me erguerá, Senhor, por isso adorarei. Diga, meu irmão, diga com fé. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti eu espero, Senhor, em ti eu confio, Senhor. Tu és o meu melhor amigo, nós confiamos em ti, Senhor. Uma coisa eu peço, uma coisa e eu a buscarei enquanto você viver. Não é só hoje não, é todos os dias. Em tua casa habitar todo dia, Senhor, contigo. Eu quero estar sempre contigo, Senhor. Eu não temo dia mal, não temo. No dia mal
Graças a Deus, podemos sentar, meus amados irmãos. Nós queremos saudar a todos e a todas na paz do Senhor, amém? É uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para aprendermos da sua palavra, dos seus santos ensinamentos. Deus certamente tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Nós queremos nessa oportunidade apresentar os irmãos que nos dão o prazer de estar conosco. E já apresentando aqui um casal que está vindo ali da congregação do Novo Oriente para congregar aqui conosco. O diácono Samuel Sá Fama e a irmã Letícia Moreira Duarte. Que estão aqui em frente. Os irmãos querem recebê-los bem-vindos como membros aqui do Templo Central, sede, vamos dizer todos amém? Amém. Sintam-se bem, meus amados. Depois conversa ali com o pastor Zian. Queremos saber se tem mais alguém que está nos dando o prazer de estar conosco de outra igreja, de outra denominação, outra comunidade. Levante-se a mão. Muito bem, ali tem umas. Ali atrás também. Os irmãos querem receber bem-vindos, nossos amigos e amados irmãos de outra comunidade, de outra igreja, que estão aqui conosco nessa noite. Vamos dizer todos amém? Amém. Graças a Deus. Queremos também lembrar os irmãos da nossa programação da semana. Hoje já é terça-feira e a próxima programação é na quinta-feira com o nosso círculo de oração às 14 horas. Na sexta-feira, sala virtual, 17 horas. E domingo, a nossa tradicional elenco de cultos, de eventos que marcam o dia de domingo. O domingo, para os crentes, é um dia mais ocupado, né? Os pastores geralmente repousam um pouco na segunda-feira, porque domingo é puxado. Então tem a EBD às 8 horas, culto matinal 10 horas e 18 horas nosso culto de celebração. Lembro os irmãos que domingo pela manhã haverá o batismo nas águas aqui no novo espaço determinado. Tem quase 100 irmãos para descer as águas aqui domingo. Amém? Vale um amém, meus amados? Amém. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos agora chamar aqui os oficiais da igreja para o momento em que nós vamos contribuir para o crescimento do reino de Deus, para a obra de Deus tenha continuidade, mais vidas sejam alcançadas, maior número de pessoas sejam assistidas socialmente, e os nossos missionários e os demais trabalhos da igreja que está sempre desenvolvendo projetos, está sempre fazendo algo novo. Os irmãos que estão à distância também podem, através das contas que estão aí na tela, contribuir com seu dízimo, com oferta, fazer a sua doação, porque isso é agradável a Deus. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno, poderoso e soberano Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, nesse culto de ensino da tua palavra. Pai querido e amado, e vamos agora com muita alegria dar a nossa parcela de contribuição para o crescimento desta obra, contribuindo com dízimo, com ofertas que trouxemos para ofertar a Ti, meu Deus, como retribuição por teu cuidado, pelo teu zelo, porque até aqui Tu tem cuidado de nós. Abençoa cada um daqueles que se dispõem a participar. Te pedimos também por aqueles que passam por lutas, por dificuldades, estão sem emprego, estão subempregados, estão necessitando de algo mais, Senhor, que Tu possa abrir as portas, que Tu possa abrir em porta de emprego, de facilidade, possa abençoar os seus negócios, para que breve eles possam também estar participando desse momento. Pai Santo e Justo, fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, olhem pelo cantor que a voz está querendo me
dizer que não quer ser usada, mas ela vai ser usada agora. Que Deus tenha misericórdia. Deus é sempre Deus. É porque eu canto sempre como se fosse a última vez. Eu não economizo. Aleluia. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás, Senhor, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Canta, igreja. Diga, tu és Senhor. E quando brilha o sol, Canta. isso, Quando estou mal, então, mesmo que tudo esteja bem, se tudo está bem, quando Ele diz sim, quando dizes sim, ou se Ele diz não, e quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás, Senhor, Senhor, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus, Senhor, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Ele é sempre Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao momento da palavra de Deus. Dia de terça-feira é o dia do nosso pastor, né? E ele faz falta aqui nessa noite. Mas nós vamos compartilhar algo do Senhor com os irmãos. A palavra de Deus está diante de nós e ouviremos a voz do Senhor nessa hora. Eu peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Segunda carta de Pedro. Vamos ler, meus irmãos, versículo 1. Vamos ler do versículo, apenas o versículo 10 e o versículo 11, para a gente já ganhar tempo.
embora que toda a mensagem seja baseada no texto que foi lido no início do culto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o versículo 11. Mas nós vamos ler apenas o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos, curvem sua cabeça. Deus bendito, está diante de nós a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Lembre, Deus, tudo que o Senhor já tem trazido à minha mente, ao meu coração durante esse dia. Obrigado por este momento, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de tomar a palavra do Senhor, eu quero saudar todos os nossos pastores do Setorial 3. Hoje é um dia que eles estão aqui cultuando conosco. É claro que tem muitos outros pastores dos demais setoriais, a igreja está bem repleta de irmãos e irmãs, mas onde estão nossos pastores do Setorial 3? Por favor, dê um sinal com a mão. Glória a Jesus, muitos pastores, que Deus abençoe todos os meus companheiros, pastores, servos do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre esse texto, e ultimamente eu tenho meditado nessas epístolas de Pedro, pregado aqui na igreja, nessa epístola, e o Senhor me levou novamente a esse texto, meus irmãos, para enxergar algo muito especial sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu penso que a intenção de Pedro era exatamente essa, quando ele falou essas palavras que nós já lemos nesta noite. Pedro tinha uma grande preocupação com a igreja dispersa, foi o destinatário das suas cartas, aqueles irmãos que tinham sido dispersos de Jerusalém por ocasião daquelas grandes perseguições que eclodiram a partir do martírio de Estevão. E ele encoraja esses irmãos nas suas cartas, e nessa segunda carta ele reafirma muitas coisas que ele já havia ensinado na primeira carta, mas também com aquele tom de pressa, de intensidade, porque ele sabe que sua partida está próxima, ele cita isso no texto. E a preocupação de Pedro era que os irmãos vivessem a fé do Evangelho de modo genuíno, que não esmurecesse, à medida em que a igreja transicionasse, a geração, uma nova geração que emergisse, mantivesse a alegria e o fervor do Evangelho. Ele tem essa preocupação, porque ele sabe que, junto com a sua partida, também muitos outros irmãos partirão, por uma questão de idade, mas também porque eles já experimentam naquele momento o pior das perseguições que a igreja havia sofrido até então, porque aquele é o momento já que está entronizado um imperador Nero, e que foi provavelmente um dos mais cruéis imperadores que Roma teve. E Nero foi um homem muito cruel, ele matou muitos cristãos, ele matou Pedro e Paulo. Leva no seu currículo a malignidade desse homem de ter matado os principais pastores da igreja do primeiro século. Um homem terrível, meus irmãos. Ele incendiava os cristãos e colocava numa estaca nas ruas da cidade, para que o fogo que incendiava os cristãos iluminasse a cidade. Um homem extremamente cruel, sádico, terrível, dos mais terríveis de todos que Roma teve. E ele tem essa preocupação, e olhando esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração, meus irmãos, essa reflexão sobre o Evangelho. O Evangelho que é vivido hoje, o Evangelho que é vivido aqui e agora. Como ele reflete, meus irmãos, aquilo que ele pretende ser dentro de nós aqui e agora. Como o Evangelho afeta a minha vida hoje? Que diferença ele faz aqui e agora? Desde cedo,
nós aprendemos que mediante a nossa conversão a Cristo, os nossos pecados foram perdoados e estamos indo ao céu. Mas quais são os benefícios da obra de Cristo para a vida presente? E eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei a impressão, meus irmãos, que a gente tem uma teologia bem arrojada, bem fundamentada sobre o que nós chamaríamos de graça passado. Esta graça que fala dos efeitos da salvação no que tange a nossa vida pregressa, aquilo que nós fizemos, o modo que nós vivíamos, a condenação que nos estava imposta. Para a gente, sempre que falamos do Evangelho, a minha impressão é que isso ganha grande destaque. Temas como justificação, adoção, regeneração, todos esses temas, eles tratam dessa graça que atua sobre o nosso passado, sobre quem fomos, o que fizemos, sobre a condenação que estava em nós. Mas também nós costumamos e temos o hábito de olhar também os efeitos do Evangelho sobre o futuro. Porque o Evangelho atua alterando a nossa realidade do passado, porque em função de quem fomos e do que fizemos, estávamos condenados, afastados de Deus, e agora, unidos a Cristo, nós temos a esperança do céu. O Evangelho fala da graça futura, mas eu percebo que às vezes a gente fala pouco da graça presente, porque há uma lacuna entre o meu passado e o meu futuro, e a lacuna é o meu presente. O que o Evangelho diz sobre a minha vida hoje? Eu percebo que às vezes para nós não está muito claro, porque estamos certos de que somos perdoados, justificados, estamos certos de que o nosso lugar no céu está garantido, mas enquanto o céu não chega, como é que a gente vive? O que o Evangelho fala sobre a vida da gente agora? Sobre os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, sobre nossas lutas, nossos temores, nossas tribulações. E aí é interessante que quando a gente abre o texto, os irmãos observarem no versículo 9, Pedro destaca que existem pessoas que conhecem o Senhor, mas cujas vidas não produzem o esperado fruto de fé. Suas vidas não são caracterizadas por relacionamentos pacíficos, afetuosos. A gente vê isso em Pedro. O doce natural culto diário ao Senhor, um relacionamento salutar, marcado pelo crescimento espiritual contínuo. Pedro está denunciando isso, meus irmãos. E em vez disso, esses cristãos deixam rastros de relacionamentos quebrados, uma caminhada com Deus sem efeito prático na sua vida diária. E aí a gente poderia perguntar exatamente isso que está na tela. Por que muitos irmãos e muitos cristãos são, na linguagem de Pedro, inativos e infrutuosos? Pedro fala desses irmãos, dessa vida cristã que não frutifica, desta vida cristã que não é produtiva, dessa vida cristã que no cotidiano não reflete nada daquilo que se crê, daquilo que se prega, daquilo que se ouviu, daquilo que se aprendeu. E aí Pedro apresenta o diagnóstico no mesmo versículo 9. E ele vai dizer que estas pessoas, esses cristãos que experimentam essa lacuna na sua vida cristã, porque enxerga os efeitos práticos do Evangelho sobre o seu passado, enxerga os efeitos do Evangelho sobre o seu futuro, mas não consegue entender como o Evangelho atua no seu presente, no modo em que eles vivem, no modo em que eles trabalham, no modo em que agem como esposo, como pai, como cidadão. E aí Pedro, ao diagnosticar essa inatividade, essa improdutividade desse cristão que experimenta essa lacuna de um evangelho que só serve para o passado e para o futuro, mas não diz nada e não afeta nada do que diz respeito ao presente, Pedro vai dizer que estas pessoas são cegas e conseguem ver apenas o que está perto, tendo esquecido que foram purificados dos seus pecados. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que estas pessoas estão cegas para o poder e a esperança do Evangelho, que é significativo para a vida hoje e para a vida agora. Os irmãos podem já ter visto isso na sua jornada. Pessoas que sabem tanto de Deus, estudam teologia, conhecem tanto a Bíblia, pregadores, dissertam sobre o Evangelho,
com maestria, mas tem tantas dificuldades na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, tem tantas dificuldades na sua vida sentimental, emocional, lida de maneira tão relapsa com as suas obrigações familiares. Às vezes, a vida íntima, a vida particular dessas pessoas parece um mundo paralelo. Nada parece com aquilo que ele tanto fala, que ele tanto estudou, que ele tanto diz, que ele às vezes até escreveu sobre isso. E aí a gente pergunta, por quê? Por que que há esse abismo? Por que que o Evangelho, por vezes, não é eficaz e efetivo na nossa vida aqui e agora, no modo em que a gente vive hoje? A gente se sente bem com essa sensação de que estamos perdoados, adotados pelo Senhor e agora somos filhos, regenerados, temos vida nova em Cristo, mas a gente não percebe que a salvação, ela atua em 3 tempos da nossa vida. Ela atua sobre o nosso passado, ela atua sobre o nosso futuro, com a esperança bendita que moraremos com Cristo, mas ela atua sobre o nosso presente, meus irmãos, sobre como nós vivemos hoje, aqui e agora. E ao meu ver, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, e aí se abre aquele fosso, aquela lacuna, e a gente meio que vive alienado de nós, uma espécie de existência extemporânea. O que é uma existência extemporânea? É uma existência fora da sua própria realidade temporal. A gente ou vive do passado ou vive no futuro, se desloca do presente e vive os nossos dramas, os nossos dilemas, sem perceber como o Evangelho pode tocar a gente e mexer com o nosso coração. E aí, Pedro, ao dizer que há uma cegueira que justifica essa vida inativa e infrutuosa, Deus trouxe ao meu coração a percepção de que há pelo menos 3 formas de cegueira, que talvez justifique e faça essa lacuna ser tão visível na vida de algumas pessoas. Essa lacuna que é tão visível e tão real, meus irmãos, nessa vida dual, nessa vida, sabe, em que está compartimentado claramente a vida fora da igreja e a vida da igreja. A vida do trabalho e a vida no ambiente eclesiástico. Nós costumamos fazer essa separação de sagrado e secular. O pregador que ministrou num evento de casais no final de semana passado, eu mencionei isso no último culto domingo à noite pregando aqui, e ele falou da imprecisão dessas categorias para falar da nossa realidade. Porque a gente tem essa impressão que coisas espirituais são coisas da igreja, coisas que envolvem a nossa vida daquela porta para cá, e a vida para lá é a vida secular. Você trabalha onde, irmão? Meu trabalho é secular. Meu irmão, cristão não tem trabalho secular. Todo trabalho de um cristão é sagrado. Ele trabalha e serve a Deus aonde ele estiver, sendo advogado, professor, sendo um comerciante, sendo, meus irmãos, um cobrador, sendo um motorista. Você não trabalha para aquela empresa lá, você trabalha para Deus. Você é servo de Deus. O Deus desse presente século é Satanás. Você não é servo do diabo. Você é servo do Deus que governa os céus e a terra. E você precisa saber que a vida aqui, ela é só reflexo da vida lá. O culto não se resume aqui, meus irmãos. O culto é apenas a continuidade de um culto que já existe antes que a gente pise o pé aqui dentro. Ou a gente tem essa consciência, ou a gente vai viver essa vida ambígua, confusa, causando dores, perturbações à nossa volta, gerando escândalo para quem espera em nós frutos que não são vistos. Como a família sofre, meus irmãos, os filhos sofrem. Eles ficam por vezes assistindo um pai pregando e dizendo: meu Deus, por que esse pai não é o pai lá de casa? Mas é tão maravilhoso o jeito que ele fala. É tão doce as palavras dele. Por que ele não é amoroso assim quando chega lá em casa? E eu fico imaginando talvez esse mesmo raciocínio de algumas irmãs. Que olha, Jesus, por que esse homem não mora lá em casa mais eu? Por que aquele que quando passa os portões se transforma?
Vocês entendem? A gente prega esperança, a gente prega vida eterna, e está tomado de ansiedade, está tomado de medo do futuro, com medo de morrer, sabe, assombrado por paranoias, porque são medos sem causa. Afinal de contas, nós estamos ou não estamos seguros em Deus? O amor de Deus é laços fortes que nos prende e nos guarda, ou não é? Ou é um frágil que se quebra e se despedaça a uma simples ameaça de Satanás da nossa casa? Ou a gente, meus irmãos, leva o evangelho a sério, para ele fazer sentido agora, hoje, aqui para a gente, ou não há futuro para nós? Deus trouxe essa palavra ao meu coração domingo, falando dos talentos aqui. Porque tem gente que pensa que a esperança do céu é como se comprasse uma passagem de trem e ficasse sentado esperando o trem passar. Meus irmãos, a vida do reino de Deus é uma vida produtiva. Não há lugar para gente preguiçosa, acomodada no reino de Deus. E aí Pedro denuncia essa cegueira. E essa cegueira, ao meu ver, ela se percebe em 3 aspectos, ou 3 formas. E a primeira forma dessa cegueira é uma cegueira de identidade. Muitos cristãos não possuem uma perspectiva correta a respeito de quem eles são. Muitos cristãos, meus irmãos, não determinam sua identidade pelo evangelho. Por vezes determinam sua identidade pelo que os outros dizem, pelo que os outros acham, pelo modo que foram formados, por tudo que ouviram durante uma vida toda, uma infância toda. Tem gente que cresceu em lugares, meus irmãos, terríveis, vidas difíceis, e talvez marcados, traumatizados, internalizam aquilo, e até hoje mesmo vivendo a vida cristã, ainda se sentem assombrados pelas mesmas feridas, pelos mesmos problemas que sempre lhe foram motivos de dor e desalento durante sua infância, sua adolescência. Eu percebo que essa crise, essa cegueira de identidade, ela nos sentencia, meus irmãos, a viver essa lacuna. Porque essa falta de identidade, ela é definida pelo menos por 2 coisas, por 2 formas, e a gente não pode desprezar isso. Primeiro, muitos cristãos, nessa cegueira de identidade, eles menosprezam a presença e o poder do pecado que ainda existe em nós. Porque a identidade do cristão, ela é formada, meus irmãos, nessa ambivalência de que, de um lado, existe uma natureza caída que ainda reside em nós. A salvação presente, embora opere em nós uma força cada vez mais poderosa, suprimindo e dominando o pecado, mas esse pecado ainda está presente, ele ainda é vivo, ele é uma realidade em todos nós. É por isso que os tempos da salvação, passado, presente e futuro, falam dessa nossa relação com o pecado. Porque se no tempo passado da salvação, nós fomos salvos da condenação do pecado, no presente nós estamos sendo salvos do poder do pecado, mas é só no futuro que nós seremos salvos da presença do pecado. Em nós habita um corpo mortal. Há fraquezas em nós que são visíveis, nítidas, e não podemos ignorar, e muitas vezes ignoramos. E ignoramos muitas vezes nos escondendo. Muitas vezes fazendo essa lacuna ser supridas com subterfúgios que não dão conta e acabam por deformar nossa identidade. Muitas vezes a gente querendo performatizar uma vida, uma espiritualidade e uma santidade que nega essa realidade. Quando menos percebe, um abismo nos suga e caímos terrivelmente. Ou você nunca viu a história de alguém que oprimia, que julgava, que apontava o dedo e se achava o mais santo de todos? E de repente, quando você procura, está completamente despedaçado pelo pecado, porque ignora a sua natureza caída, brinca com fogo, dança na beira do precipício. Mas se na nossa identidade há esse elemento da presença e o poder do pecado que de alguma forma reside em nós, por outro lado, a gente não pode esquecer, e muitos cristãos são mal-sucedidos em ver esse outro lado de sua identidade definida pelo Evangelho. Que identidade é essa? Sua identidade em Cristo, meus irmãos. Agora nós somos filhos de Deus. Existe em você um conflito, existe em você talvez percepções espirituais que te faz
perceber que você agora é filho amado, você não é mais condenado, você não está mais sujeito, meus irmãos, à condenação eterna. Embora o pecado cerque você e de alguma forma exerça em você algum tipo de fascínio, você vai vencendo e sobrevivendo com uma força que agora está presente em você. E esta força, ela será capaz de te fazer suportar os dias das tuas tentações. Você ficará firme, acredite, o laço posto para você será quebrado, você escapará. Quantos recebem esta palavra de Jesus? Porque embora por vezes Satanás acesse nossas fraquezas com seus ardis, com as suas tentações, ele sabe por vezes o que nós precisamos, como sabia exatamente o que Jesus precisava no deserto. Mas nós temos armas poderosas para nos fazer suportar. E ao meu ver aqui está a segunda cegueira, que é a cegueira da provisão de Deus. Observe como Pedro diz que todas as coisas conduzem à vida e à piedade. Ele fala que Cristo nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E eu acho interessante, chama a atenção da igreja aqui, por que Pedro usa duas palavras aqui, vida e piedade? Os irmãos podem olhar o texto, está presente essas palavras. É interessante, a segunda palavra ela tem o objetivo de dar qualidade à primeira. Se Pedro provavelmente tivesse falado apenas que Deus nos tem dado tudo o que precisamos para a vida, seria fácil, por exemplo, alguém acrescentar a palavra eterna depois dela. E aí o versículo ficaria mais ou menos assim na nossa cabeça. Porque tudo que diz respeito à vida eterna, Ele nos deu. Mas não, Pedro diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade. Por que Ele diz isso? Esta é a maneira que essa passagem, meus irmãos, nos ensina, justamente para falar que as promessas do Senhor não diz respeito apenas à vida após a morte, mas para a vida aqui e agora. Quando Pedro diz que Ele nos tem dado tudo o que precisamos para a piedade, nós sabemos que Ele está falando da vida hoje. Piedade é uma vida de honra a Deus, desde o dia em que você se entrega a Jesus, até o dia que você parte para morar com Ele. Então, o que Pedro está dizendo assim, tudo que a gente precisa para vida e piedade foi nos dado. Ou seja, Cristo te dá os recursos, Ele provê os meios. Pedro está dizendo com isso que a gente não pode viver de forma apropriada no presente, na realidade atual, a menos que nós entendamos essa provisão bendita de Deus, a provisão para uma vida piedosa. E que provisão é essa? O que Deus nos deu para a vida e a piedade? Pedro diz, Ele nos deu Cristo. É tudo que nós precisamos para a vida e piedade. Ele nos deu a si próprio para que sejamos semelhantes a Ele. É por isso que Paulo escreve nos Gálatas 2:20, dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A provisão bendita de Deus para a gente suportar é Jesus. Jesus é o que Deus nos deu para a gente viver a vida piedosa que Deus espera que a gente viva. Ele não é apenas o Emanuel, meus irmãos, porque veio à terra e viveu conosco, mas Ele é o Emanuel porque ainda hoje Ele vive conosco. Ele vive em nós por meio do seu Espírito. E sua presença em nós nos habilita, meus irmãos, com tudo que nós precisamos para viver a vida piedosa que Ele deseja que nós vivamos. Você é habitado por Jesus Cristo. É tudo o que você precisa para suportar esta luta. Você é habitado por Jesus Cristo. É tudo o que você precisa para dizer não a estas ciladas e essas tentações que têm exercido forte apelo sobre tua mente, sobre os teus pensamentos. Mas há uma terceira cegueira, meus irmãos, ou uma terceira forma de cegueira, que é a cegueira do processo de Deus. A primeira cegueira é a cegueira da identidade, a segunda cegueira é a cegueira da provisão de Deus, a terceira cegueira é a cegueira do processo de Deus. O que isso quer dizer? É que Deus não nos chamou para uma vida de que eu já cheguei lá espiritualmente, ou estou apenas esperando o céu. Ao contrário,
Ele nos chama para uma vida de constante trabalho, constante crescimento, constante confissão e arrependimento. Escute uma coisa, meus irmãos. A agenda resoluta de Deus é nos fazer santo até que sejamos levados ao lar para estar com Ele. Ele fará o que for preciso para produzir santidade em você. Ele quer que sejamos uma comunidade de alegria, mas Ele está disposto, inclusive, a comprometer sua felicidade temporal para aumentar a sua semelhança com Ele. Os irmãos entendem isso? Porque às vezes é difícil aceitar isso, mas Ele faz isso conosco. Ele está tão empenhado em moldar Cristo e fazer Cristo ser uma realidade visível e conhecida em nós, que se preciso nos privar de uma alegria momentânea e temporal, Ele fará isso. Se preciso tocar no nosso próprio corpo, tirar algo que a gente deseja, gosta de ter conosco, e aquilo ser motivo de lágrimas, de dor para nós, Ele fará isso porque Ele não abrirá mão de formar Cristo dentro de você, em você. É a obra que o Espírito Santo veio fazer na sua vida. E Ele fará. Você é vaso na mão do oleiro, se precisa, Ele quebra, Ele refaz, mas Ele fará você semelhante a Jesus. Foi isso que o Espírito Santo veio fazer em nós. Essa é a realidade de hoje do Evangelho, gente. Há um trabalho incansável do Espírito Santo em nós. Ele está nos moldando à semelhança de Jesus Cristo. E esse trabalho só estará completo quando a gente chegar naquele ponto da varonilidade perfeita. A perfeita estatura de Cristo. Ah, quantos podem agradecer a Deus por esse trabalho bendito na sua vida. Este processo maravilhoso que Ele tem feito você percorrer. Agradeça a Ele. Aleluia. Aleluia. E é crescente, meus irmãos. É crescente. É por isso que a gente não pode estagnar. A gente não pode retroceder. É por isso que a gente não pode olhar para a nossa própria vida cristã e enxergar o melhor da nossa vida no passado. Tem gente assim, que se enxergar a sua vida um caminho, ele vai admitir hoje aqui, que o melhor dos seus dias com Deus ficaram para trás. Isso é terrível, gente. É terrível. O Espírito Santo está moldando você para se parecer mais com Jesus. O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. É crescendo sempre, é desenvolvendo sempre. Ah, meus irmãos, não é para viver dessa nostalgia, mas se você soubesse quem eu fui, e daí? A pergunta é quem você é agora. A pergunta é quem você será amanhã. Quem você será daqui a um mês, daqui a um ano. Porque o que o Espírito Santo está fazendo em você é te moldando para parecer mais com Jesus Cristo. Quantos entendem esta palavra e podem adorar Jesus? Aleluia. E aí, meus irmãos, esta lacuna fica posta. E às vezes, quando estamos cegos da identidade, quando estamos cegos dessa provisão de Deus, quando estamos cegos desse processo de crescer continuamente, toda lacuna, meus irmãos, não fica intacta por muito tempo. Qualquer buraco numa estrada, rapidamente terá alguma coisa que vai preenchê-lo. E essa lacuna, ela é por vezes preenchida por coisas que não deveriam estar lá. E eu identifico algumas dessas coisas. A primeira delas é o formalismo. A lacuna existe às vezes entre aquilo que o Evangelho diz sobre o passado e o futuro. Esse silêncio do que o Evangelho diz para hoje, às vezes, é preenchido por formalismo. Nós somos apegados à forma, nos apegamos e nos abraçamos com aquilo. Eu não nego que formas sejam ruins, são boas,
Deus, esse negócio de que Deus só quer a essência, a substância das coisas, Deus também quer a forma diz sobre a essência. O problema é quando é só forma sem essência. E às vezes a gente se abraça com ela, e Deus condenou tanto isso. Deus condenou lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías. Se os irmãos lerem, o capítulo 1 do profeta Isaías é uma grande denúncia do formalismo dos tempos do profeta. E Deus dizendo, vocês não param culto, é festa, é sacrifício. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu estou enfadado com o culto de vocês. Estou enfadado. Está tudo bonitinho, está tudo certinho, a banda toca bem direitinho, mata o cordeiro, derrama o sangue, o sacerdote, está tudo certinho, vocês cumprem o rito bem direitinho e não se esquece de nada, mas isso aí está me cansando. Está me cansando, esse negócio bem certinho, mas é oco, não tem nada dentro. Esses gritos de vocês, acredite, não incomoda só alguns de vocês, não, está incomodando aqui em cima. Estou cansado desses hinos de vocês. Chega em Malaquias, isso está tão grave, que Deus diz assim, quem dera, se aparecesse alguém e lacrasse a porta, e interditasse o templo, e não tivesse mais culto. Porque não me importa a forma sem essência. Não me importa os gritos de vocês, as declarações de amor de vocês, se o coração de vocês está entregue a outros deuses, a outros ídolos. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Nós preenchemos essa lacuna, meus irmãos, com o formalismo. O formalismo, o problema dele é que o formalista ele é cego para a seriedade da condição espiritual e da necessidade que ele tem da graça de Deus. Ele acha que só em cumprir o roteiro certinho, o passo a passo definido pela prática religiosa que ele abraça e adere, Deus está se agradando. Deus não está se agradando, porque a forma sem essência cansa a Deus, enfada a Deus. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque eles eram mestres nisso. Mas há uma segunda forma que a gente preenche essa lacuna, que é o legalismo. O legalismo, meus irmãos, é a terrível atitude de acreditar que você é merecedor da graça e da salvação de Deus por ser um bom crente e fazer tudo direitinho. O legalista é a noção equivocada de pensar que o evangelho é aquilo que eu tenho que fazer. E o evangelho não é aquilo que eu tenho que fazer. O evangelho é aquilo que já foi feito. E aí a gente começa a agir em função da expectativa de que nossas obras, nossas ações, nossa boa moral, nossos bons costumes, é a razão pelo qual somos santos, é a razão pelo qual somos salvos, é a razão pelo qual Deus nos ama, e não é assim. É claro que nós preservamos e conservamos, meus irmãos, o bom modo do crente ser, porque a lei do Espírito nos guia, e diz como devemos ser, como devemos falar, como devemos nos vestir, como devemos nos portar. Mas não somos salvos e santos pelo que fazemos. Não precisa ser feito mais nada para você ser salvo. Tudo que precisava ser feito já foi feito. E às vezes a nossa incompreensão disso faz a gente se envolver, meus irmãos, numa gincana religiosa desenfreada de tentar agradar a Deus, meus irmãos, pelo que a gente faz e, portanto, enxergar em nós o mérito da nossa própria salvação. E tem gente que negocia com Deus. Tem gente que barganha com Deus. É o sentimento e o comportamento do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele está servindo, ele está trabalhando, mas ele faz em função daquilo que ele espera receber. E quando ele não recebe, ele se chateia, ele se afasta, se desvia.
Porque ele acha que merece pelo que faz. Ele acha que merece pelo bom crente que ele é. Não. Os méritos não são seus. Os méritos são do único homem perfeito que já pisou aqui neste chão. Meus irmãos, nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. E sabe por que não passa? Porque estão encharcadas de orgulho, de presunção, de vanglória, de altivez, de vontade de aparecer, de senso de competição. Eu sou mais santo do que ele, eu não faço o que ele faz. Você não faz o que ele faz, mas você pensa coisas que ele não pensa. Às vezes não é o que faz, é o que pensa. Às vezes não é o que você diz com a boca, é o que você diz aqui dentro. Às vezes não é o pecado que você materializa como um desejo infame, mas é o pecado que você guarda dentro do seu coração e que ninguém sabe. E aí por fora está aquela coisa mais bonita do mundo e você convence o pastor, todo mundo. O problema é que o teu Deus, ele conhece o seu coração. E aí nesse quesito, gente, todo mundo se apresenta no tribunal humilhado. Ninguém chega no tribunal do Cristo, pastor Saturnino, de cabeça erguida. Ninguém vem até Deus olhando com a cara para cima, olhando no rosto de Jesus e dizendo, eu mereço estar aqui. Você chega de joelho, meu irmão, com a cabeça baixa, dizendo, se não é o mérito de Jesus, a única coisa que me restaria era o inferno, a separação eterna de Deus. Quantos reconhecem isso e podem adorar Jesus esta hora? Porque é por causa dele que nos achegamos a Deus. Mas há uma terceira forma, meus irmãos, de ocultarmos esta lacuna, que é o misticismo, o sentimentalismo, o emocionalismo. E é claro que no cristianismo e na fé cristã existe vazão, existe o aspecto da emoção como algo legítimo, verdadeiro. No entanto, a gente começa a tornar as experiências emocionais como um crivo que determina o certo, o errado, que julga, que arbitra sobre o próprio evangelho. E às vezes a gente, sem perceber, pode cair nesse misticismo. E aí tornamos-nos um verdadeiro ambulante à procura dessas experiências para suprir o nosso coração vazio de Deus e do evangelho. Queremos experiências emocionais o tempo todo. E não percebemos que essa busca desenfreada por isso e somente isso é uma forma da gente preencher um vazio que está ficando por causa de um evangelho que não fala para hoje e agora na nossa vida. Por último, uma outra forma de preencher essa lacuna é o ativismo. Essa atitude é uma defesa do que é certo e do que é uma alegre busca de Cristo, meus irmãos. O foco desse tipo de ativismo cristão está sempre no mal externo. Quando eu falo de ativismo, eu enxergo pelo menos uma dupla perspectiva aqui. Eu enxergo tanto o ativista religioso, aquele que está na igreja fazendo tantas coisas de domingo a domingo, que ele não consegue parar nem para se relacionar com Deus, para ter momentos de comunhão com Deus. Sabe, ele está tão desenfreadamente envolvido com a vida e com a dinâmica de servir a igreja, fazendo alguma coisa, que ele não desfruta da própria vida de comunhão da igreja. E sempre me incomodou isso. Nos tempos que eu trabalhei com a juventude, eu me incomodava com aquelas pessoas que trabalham demais e servem demais. Mas você nunca vê elas, por exemplo, na hora de uma pregação. Você encontra elas suadas, correndo de um lado para o outro, fazendo tudo o que precisa. Mas chegou a hora da mensagem, você não acha. Às vezes ela está lá fora, consertando um banco lá atrás da igreja. Já viu essas pessoas? Que elas trabalham tanto e só trabalham, que elas não percebem que isso é uma forma de mascarar debilidades espirituais gravíssimas. É como se é a tentativa de gritar e gritar desenfreadamente para silenciar, meus irmãos,
sabe, aquilo que está dentro da alma, desejando ardentemente. E tem pessoas assim. E o pior é que elas só vivem em função do serviço. Inclusive no dia que não estão escalados para servir, não aparece. Porque elas se definem apenas pelo que fazem na igreja. Elas não entendem que a experiência do Evangelho não parte do servir como algo que me confere mérito. Eu não sirvo meus irmãos porque sou bom, porque sou amoroso, porque sou o mais crente de todos. Eu sirvo porque Cristo mudou o meu coração e me transformou num servo dos meus irmãos. Mas à medida que Ele me tornou servo dos meus irmãos, Ele está continuamente olhando para o meu coração, para as minhas motivações, porque é lá dentro, é lá no meu coração, que determina se aquilo que eu faço tem valor para Ele ou não. É por isso que às vezes a gente vai servir uma vida toda e descobrir que Deus não recebeu nada. E a gente precisa ter cuidado. O ativismo religioso, de gente que não para, não aquieta um momento só. Mas tem também um ativista social, aquele que acha que evangelho é apenas dar sopa para quem tem fome, evangelho é cuidar dos famintos, evangelho é ir para a próxima passeata e protestar uma injustiça de um determinado grupo e segmento. Às vezes essas causas são legítimas e boas, mas nenhuma delas é o evangelho. Evangelho não é dar comida para quem tem fome, gente. Evangelho não é fazer obras sociais. Nós fazemos isso como causa, como consequência do evangelho. A gente ajuda as pessoas por causa do que o evangelho fez em nós. É um amor que o evangelho produziu em nós. Mas evangelho é único e exclusivamente Jesus Cristo morreu pelos meus pecados para me dar vida eterna. Quantos creem nesta palavra, levante a sua mão para adorar Jesus. Por isso que não supre, não resolve. Aquela pessoa que está com 3 dias sem comer e acabou de ganhar sopa e ganhou uma roupa para vestir. Agora ele é só alguém que comeu e vestiu, mas continua pecador, precisando do evangelho. Porque o evangelho não é a sopa. O evangelho não é a roupa que a gente dá para ele. Se a gente se esquecer isso aqui, meus irmãos, a igreja se torna uma ONG. Se torna uma organização ativista de causas sociais. Estou terminando. Aí tem essas lacunas. Mas a gente pode preencher com o verdadeiro evangelho. Com uma compreensão verdadeira do evangelho. E aí eu proponho aos irmãos uma verdadeira compreensão do evangelho. A partir de 4 coisas, e aí eu vou apenas citá-las, porque já estou caminhando para a reta final, e inclusive os meus irmãos músicos podem vir chegando. Porque se você quiser levar em conta o evangelho aqui agora, você precisa levar em conta essas 4 coisas. Escute isso, está anotado aí. A primeira coisa que você precisa levar em conta para viver o evangelho aqui agora, é a extensão e gravidade do pecado. Você precisa aceitar que há uma luta pesada dentro do seu coração e da sua mente o tempo todo, e se você vacilar, você cai. Você se perde. O melhor dos homens faz o que não devia. O mais santo é capaz de atos de maldade que a gente não imagina. Não subestime a sua possibilidade de fazer o mal. Não brinque com o pecado. Não brinque com a carne pecaminosa que ainda assedia você. Leve muito a sério a extensão e a gravidade do pecado. Inclusive aceitando e admitindo seus próprios erros. Porque a gente às vezes vive uma dupla negação. Por um lado a gente nega as nossas próprias fraquezas,
E por outro lado, nós negamos os nossos fracassos, que são coisas diferentes. Nós ocultamos nossos pecados. Às vezes estamos na igreja fingindo coisas que não somos, pessoas que não somos. Nós ouvimos tanto nesse fim de semana sobre os casais, o pastor ministrando sobre isso no contexto, por exemplo, do casamento. Quando a gente tem dificuldade de olhar para dentro de nós, quando a gente tem dificuldade de olhar, meus irmãos, os rastros de morte que nós deixamos nas nossas pegadas. E às vezes a gente prefere culpar outro, transferir, dizer é ele, é aquele. Sabe, tem gente que não para, já está congregando na 6ª, 7ª igreja, e sempre que você conversa, todas as igrejas tinham um problema, todos os pastores tinham um problema. Ele não se ajusta em lugar nenhum, não se dá com ninguém, e é sempre o outro. Você senta para conversar, o mundo todo o persegue, é uma vítima da maldade, da inveja de todo mundo. Meu irmão, te olha no espelho. Se você já andou em tanto lugar, e já teve problema com tanta gente, não seria a hora de dizer assim, mas calma lá, será que não tem alguma coisa aqui? Porque a gente gosta da justiça própria. A gente gosta de apontar o dedo, eu estou assim por causa dele. Nunca me deu uma oportunidade. E você merecia ter uma oportunidade? Por que você acha que merecia uma oportunidade? Sabe, a gente tem dificuldade de olhar para o nosso coração, gente. Às vezes nós temos uma concepção elevada demais de nós nos levamos a sério demais. Se a gente quer viver o Evangelho para aqui agora, a gente precisa considerar a centralidade do coração. Sabe, às vezes a gente é tão rigoroso com os nossos filhos, eu sei que os irmãos entendem isso que eu vou falar. E sem perceber, a gente acredita que sendo rigoroso, e dizendo para eles o que tem que fazer, o que tem que não fazer, vai bastar para eles, lá na frente, se encaminharem no caminho bom. Mas a gente sabe que o pecado é uma questão do coração, gente. É uma questão do coração. É uma questão de amor. Você ama aquele que você adora. E você adora aquele que você ama. Trate das emoções, dos sentimentos dos seus filhos. Cuide do coração dele. Porque é do coração que procede as saídas da vida. Eu já citei isso aqui. A experiência que tive durante tempos trabalhando com universitários na igreja, com projetos de evangelização na universidade, muitas vezes nos campos das universidades, pregando. E eu sempre ouvi essa preocupação da igreja em relação ao jovem no mundo universitário, os problemas do ateísmo, do naturalismo, das ideologias que dominam as salas de aula, e domina mesmo, não é brincadeira. E a gente sempre teve essa preocupação da boa apologética, da boa defesa da fé. E a gente prepara a mente dos nossos filhos, dos nossos jovens, vai lá, vai defender sua fé. E aí eles vão, sabe onde é que eles vão se perder? Na República à noite. Com seus namoros, com as suas noitadas de bebedeiras. Não é um professor ateu que transforma o coração e a mente de um jovem na universidade. Sabe quem transforma? Os amigos. Os amigos que ele começa a andar com eles, fazer os trabalhos em grupo. Porque o problema é mais profundo, o problema está aqui, gente. O problema é no coração. Não subestime a força do seu coração. Terceiro lugar, leve em conta o chamado de Deus à mudança e ao crescimento. Deus te chamou para mudar, e quando Ele te mudou, você ainda não estava pronto. Olhe para mim, por favor. Meu irmão, eu sei que você é um bom crente. É um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas você não está pronto ainda. A obra não terminou. Deus te transformou. Você é uma nova criatura. Todo mundo que lhe conhece sabe que o Senhor nem parece com aquela pessoa que era antes. Mas você ainda não é uma obra acabada. Tem coisa para ser feita em você ainda. E leve em conta esse processo de crescer continuamente, de avançar, de se desenvolver mais.
Você ainda não chegou lá. Você ainda não é o que você haverá de ser. Leve em conta isso. E peça a Deus, Deus, me mantém no caminho. Me mantém no processo. Me ajuda, Deus, ser aquele que eu serei. Não me deixa perder de vista isso. E por último, cultive uma vida permanente de arrependimento e fé. Lembre-se que sempre existem novos pecados que você vai precisar tratar e novos inimigos que você vai precisar derrotar. A vida do cristão, meus irmãos, faz da obra de mudança de Deus o nosso paradigma para viver. Enquanto celebramos a graça que nos muda. E a gente precisa sempre lembrar disso, com essa capacidade de arrepender-se sempre. Com essa capacidade de dobrar os joelhos e dizer, Deus, eu falhei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito isso. E eu sei que a gente, enquanto vai vivendo e sendo crente com o passar dos anos, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de se arrepender. A gente vai tendo cada vez mais dificuldade de dobrar o joelho e dizer, Deus, eu errei, eu falhei. Eu tenho 30 anos de crente, mas fiz o que não devia. Pensei o que não devia ter pensado. A gente precisa cultivar a capacidade de continuamente ser capaz de jogar-se no chão no nosso quarto e dizer, Deus, eu me arrependo do homem que fui agora ali, naquela conversa. Eu me arrependo dos pensamentos que invadiram a minha mente hoje de dia, por onde passei. Ou a gente vive essa vida de contínuo arrependimento e fé, meus irmãos. Ou a gente vai cristalizando manias, atitudes, que a princípio parecem assim inocentes, sem propósito, mas o que você no fundo está fazendo é aninhando o filhotinho de um pecado que vai nascer, vai crescer dentro de você. Ou você corta esse mal pela raiz e rejeita a tentação do segundo olhar, e rejeita a tentação do pensamento mau que não deixa a tua mente, e reprova tuas atitudes e o teu modo de ser, e coloca isso diante da cruz de Cristo e diz, Deus, eu preciso de uma mudança nessa área. Ninguém na igreja sabe, Deus, mas tem ainda uma área intocada, não tratada, não percebida. Trata, Deus, porque estou exposto diante dos teus olhos. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero juntamente com a igreja ler uma conclusão. Gente, eu segui a metodologia do pastor. O jeito que ele faz, né? Para a gente não se sentir assim tão estranho, né? Então vamos, me ajudem aí. Eu sei que com ele é o pastor, né? Vocês dão aquele gás. Faça isso também com esse irmão de vocês. Vamos todo mundo ler assim, bem alto, na conclusão, em nome de Jesus. No 3. 1, 2, 3. Não me interessa se você é um homem ou uma mulher, rapaz ou moça. Se você é filho de Deus, existe esperança para você. Ela é baseada em quem você é ou quem você sabe. Sua esperança. Todos com muita força. Fui crucificado com Cristo. Amor. Quantos podem adorar Jesus? Aplaudir o nome dele. Cristo habita dentro de você. É o evangelho para hoje, gente, para agora. Nós vamos orar em nome de Jesus.
Se tem alguém aqui que ouve esta palavra e deseja oração, e queira uma reconciliação, quem sabe porque ouve Deus falar consigo agora, saia do seu lugar agora e venha em nome de Jesus aqui na frente. Venha agora, venha em nome de Jesus. Talvez você precise de força de Deus para lutar contra uma grande guerra que tem sido travada na tua vida, meu irmão, na tua alma, no teu coração. Vem agora para a gente orar junto por você, pela sua família. Pastor Saturnino, vem aqui, meu pastor, orar por nós. Orar por este irmão. Venha, se tem mais pessoas, venha. Está vindo mais pessoas. Venha, venha. Tu sairás vitorioso dessa batalha. Deus proverá o escape para ti, meu irmão. Deus proverá uma saída para ti. Você vai enfrentar nesse deserto tentações, mas vai sair de lá fortalecido pelo Espírito de Deus. Ore por nós, meu pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, soberano Senhor, te damos graça, porque ouvimos a Tua voz através da Tua palavra nesta noite. Eu creio, Senhor, que Tu falaste a cada coração que está aqui presente, como também aqueles que estão engajados, assistindo pela internet, acompanhando o Senhor. Deus, eu te apresento essas vidas preciosas que vieram aqui à frente. Alguns estão talvez nos seus lugares aí, conversando contigo, Senhor, porque Tu visitaste cada coração nesta noite. A Tua palavra nos esquadrinhou por dentro, Senhor. Fez uma vistoria interna nos nossos corações e nos nossos sentimentos. E nós te louvamos porque o Teu Espírito Santo está tratando conosco nesta noite, para que possamos voltar para os nossos lares dizendo: só o Senhor é Deus em minha vida. Nós te louvamos, Senhor. Tu sabe, Pai, a necessidade dessas preciosas vidas que estão aqui à frente. Alcança-os com a Tua misericórdia, a Tua bondade, o renovo do Teu Espírito Santo em suas vidas, para que possam viver o Evangelho agora, Senhor. O Evangelho de hoje, Senhor, para poder aguardar o futuro na esperança de morar no céu. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua igreja te agradece, pois, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. O irmão se reconciliou, glória a Deus. Pega o nome dele, irmão Eric. Meus irmãos, podem sentar um minutinho. Estamos já chegando ao final do culto, mas eu peço apenas 5 minutos à igreja, porque nós iremos, meus irmãos, nessa hora orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor por um casal de irmãos que chegam até hoje diante do Senhor para pedir a bênção do Senhor sobre o seu casamento, a união conjugal que foi selada uns dias atrás diante da autoridade civil. E é maravilhoso, meus irmãos, fazer parte desses momentos. Domingo passado esteve aqui na igreja um casal e hoje temos mais um casal. Eu quero chamar aqui à frente irmão Fábio Cruz Rodrigues, irmã Núbia Maria da Silva Andrade. Glória a Deus. Irmão Fábio, irmã Núbia estão diante do Senhor. Nós, como igreja, prezamos muito momentos assim, porque reconhecemos a santidade, a sublimidade do casamento. O casamento foi instituído pelo Senhor. O próprio Deus celebrou o primeiro casamento. E vocês chegam aqui, meus irmãos, diante de Deus e da igreja, para fazer votos. E é muito importante isso que vocês fazem hoje. Eu quero ler um texto que simboliza esse momento, simboliza essa atitude que cada um tem de chegar diante do altar do Senhor e pactuar votos matrimoniais. Quero ler
Cântico 8, verso 7. Um texto muito conhecido que nós costumamos usar em momentos assim. O texto diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Esse texto louva o amor que tem na fonte suprema o próprio Deus e que compartilha conosco a capacidade de amar irmãos, amar a família, mas sobretudo amar aquele que nós escolhemos para ser esposo, para ser a esposa. E vocês estão aqui certamente trazidos por esse amor. E saibam que este casamento precisa cuidar desse amor, precisa cultivá-lo. E Deus será esta fonte permanente do amor em vocês. Mantenham-se perto de Deus e nunca faltará amor para vocês. Portanto, irmão Fábio Cruz Rodrigues, é de livre e espontânea vontade, meu irmão, que você recebe irmã Núbia como sua legítima esposa, prometendo amá-la, cuidar dela, ser fiel a ela em todas as circunstâncias, até que a morte os separe? Sim, ele disse sim, irmã Núbia. Irmã Núbia Maria da Silva Andrade, é de livre e espontânea vontade que você recebe Fábio como seu legítimo esposo e diante de Deus e da sua igreja promete amá-lo, cuidar dele, honrá-lo, ser fiel a ele em todas as circunstâncias até que a morte os separe? Sim, isso sim, irmão Fábio. Convido meu amigo pastor Afonso, que está aqui trazendo as alianças. E ele vai nesse momento entregar nas mãos do irmão Fábio a aliança que será colocada no dedo anelado da mão esquerda da irmã Núbia. Irmão Fábio, o senhor olha nos olhos da irmã Núbia e antes de colocar a aliança no dedo dela, o senhor vai repetir essas palavras: com essa aliança eu te recebo como minha esposa, que ela seja símbolo do meu amor, da minha fidelidade por você. Pode colocar a aliança, irmão Fábio. Irmã Núbia agora toma a aliança do pastor Afonso, toma a mão esquerda do irmão Fábio, e antes de colocar a irmã Núbia, a senhora olha nos olhos do irmão Fábio e repete essas palavras: com essa aliança eu te recebo como meu esposo, que ela seja símbolo do meu amor, da minha fidelidade por você. Pode colocar a aliança. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E agora, irmão Fábio e irmã Núbia, vocês vão colocar as mãos da aliança sobre a Bíblia. Pastor Afonso está para ajudá-los nesse momento. E essa palavra é a palavra de Deus. Que ela seja fundamento, que ela seja bússola para a vida de vocês. Pastor Afonso irá abençoá-los daí, nós faremos isso daqui. Peço que toda igreja estenda as mãos. Vamos orar por esses servos de Deus. Domingo estarão descendo as águas batismais, meus irmãos. Isso é a igreja de Jesus. Glória a Deus. Oremos agora em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Tu és o Senhor da família. Foi o Senhor que constituiu, Deus, essa linda instituição para ser bênção, Deus, para a sociedade, para a Tua igreja. E nós com muita alegria, Deus, participamos desse dia e deste momento, da vida e da história do irmão Fábio e da irmã Núbia. Foi o amor do Senhor que os trouxe aqui, Pai. E nós queremos orar a Ti para que este amor cresça, seja cultivado, seja forte. E que este lar, Deus, seja um lar visto, Deus, por Ti, cuidado por Ti, protegido por Ti.
Que cada pessoa ao entrar na casa do irmão Fábio e da irmã Núbia sinta a tua presença. Que o Senhor esteja nesta casa, como esteve, Deus, no casamento em Caná da Galileia. E que permanentemente, Deus, a alegria e a festa seja percebida pela tua graça e a tua vida nos teus filhos e no seu lar. Eu oro por eles, Pai, e os abençoo, no nome do teu Filho Jesus Cristo. No nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Irmão Fábio, irmã Núbia, vocês fizeram votos diante do Senhor, de ser um para o outro, fiel esposo, fiel esposa, até que a morte os separe. Como ministro de Deus, eu os declaro marido e mulher. Que Deus nos abençoe. Vamos receber a bênção, meus irmãos, já terminando o nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.